Muito boa noite. Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Nesta semana, nós vamos fazer as reuniões de segunda, quarta e sexta, sempre nos horários das 19h30, e domingo às 9 horas da manhã. Então, são 4 aulas estudos. Só que nós vamos fazer uma ênfase pedagógica a alguns pontos primordiais que nós estamos entendendo necessários nesse momento. Então, primeiramente, nós vamos pegar e falar sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita surgiu em 1857 com a edição do Livro dos Espíritos. Depois foi editado o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno e depois a Gênese. Então, o Espiritismo são 5 livros que nós chamamos de básicos. Espiritismo são só esses 5 livros. Para você conhecer o Espiritismo, você deve lê-los na sequência, em casa, no mínimo 1 hora por dia. É um curso que você faz, que demora estudando no mínimo aí 5, 6, 7 anos. O Espiritismo veio, conforme Allan Kardec nos fala, esclarecer de forma clara, pedagógica, objetiva, as leis de Deus. A palavra espiritismo foi exatamente criada por Allan Kardec para denominar a doutrina espírita. Espiritistas são as pessoas que estudam a doutrina espírita e seguem os seus preceitos. Nós vamos, nessa segunda-feira, chamar a atenção para isso, do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Espiritismo, revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. O Espiritismo foi todo construído com base nos ensinos de Jesus Cristo e, obviamente, por consequência pedagógica, nas leis naturais, nas leis de Deus. Como outrora Jesus revelou a verdade em amor no seio das religiões bárbaras de há 2000 anos, usando a própria vida como espelho do ensinamento de que se fizera veículo, cabe agora ao Espiritismo confirmar-lhe o ministério divino, transfigurando-se-lhe as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. Ele aqui conseguiu traduzir muito bem qual é a função do Espiritismo. É reviver os ensinamentos do cristianismo primitivo, esclarecendo-os para todos nós, para que possa haver em toda a humanidade o início da era do homem evangélico, do homem que segue os ensinamentos, do homem que é educado, sereno, respeitador e que trata a todos os seus irmãos como irmãos. É aí que nós vamos solidificar a humanidade terrena. Espíritas, lembremo-nos de que templos numerosos, há muitos séculos, falam dele, efetuando porfiosa corrida ao poder humano, esquecendo-lhe a abnegação e a humildade. Ele chama a atenção
que o Espiritismo já está há mais de 150 anos editado na Terra, e nós queremos encher as casas, nós queremos fazer palestras sensacionalistas, colocar os indivíduos nos caminhos que não tem saída. Quando o Espiritismo veio esclarecer e mostrar a saída é estudar, compreender, entender as leis, assimilá-las e praticá-las primeiro dentro de você, implementando a sua reforma íntima. Isso que é a caridade com você. E é isso que vai lhe credenciar para você ser caridoso com os seus irmãos. E porque não puderam acomodar-se aos imperativos do Evangelho, fascinados que se achavam pela posse da autoridade do ouro, erigiram pedestais de intolerância para si mesmos. É isso que tem acontecido. As pessoas agora estão isoladas, elas querem fazer vídeos, querem vender livros, querem criar seitas, chamando os espíritas para entrarem nesses caminhos obscuros. O espiritismo é claro, não é obscuro. O Espiritismo estuda as leis e esclarece tudo para você. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem segue o Evangelho, ele passa a enfrentar os seus problemas com dignidade, com respeito, com inteligência, vencendo os problemas, retificando a sua vida e adentrando um novo caminho, um caminho de respeito, de paz, de harmonia, de cumprimento das regras. Todavia, a intolerância é a matriz do fratricídio, e o fratricídio é a guerra de conquista em ação. E a lei da guerra de conquista é o império da rapina e do assalto, da conquista, da insolência e do ódio, da violência e da crueldade, proscrevendo a honra e aniquilando a cultura, remunerando a astúcia e laureando o crime, acendendo fogueiras e semeando ruínas em rajadas de sangue e destruição. Esse é o retrato da ignorância e dessas seitas criadas em torno do Espiritismo. Somos assim chamados à tarefa de restauração da paz, sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros, e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. É imprescindível estudar educando e trabalhar construindo. É imprescindível estudar educando primeiro a você e trabalhar construindo uma nova paz, mas é a paz embasada nos ensinos de Jesus. É imprescindível estudar educando e trabalhar construindo. Essa é a frase-chave do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. É imprescindível estudar compreendendo a matéria, assimilando essa matéria pelos canais da inteligência e iniciando a ginástica da reforma íntima. É aí que nós vamos ver a mudança das criaturas. É aí que você vai ver as criaturas adquirindo virtudes verdadeiras, as virtudes ensinadas pelo Cristo, da indulgência, da benevolência, da tolerância, da paciência, da resignação, do perdão. Não vos afasteis do Cristo de Deus, sob pena de converterdes o fenômeno
em fator de vossa própria servidão às cidades da sombra, nem algemeis os punhos mentais ao cientificismo pretensioso. Tenha cuidado. Espíritas, estudem, mas estudem as obras seguras, mantendo o cérebro e o coração em sincronia de movimentos. Mas não vos esqueçais de que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento. Quanto mais nós estudamos, mais nós enobrecemos nossos sentimentos. Mas quem estuda de verdade, quem faz um programa de estudo, quem se matricula no colégio evangélico, aprendemos do Cristo a mansidão vigilante, herdemos do Cristo a esperança operosa, imitemos do Cristo a caridade intemerata, tenhamos do Cristo o exemplo resoluto, saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Não basta a fé para vencer, apesar de que a fé, só aquela que é raciocinada, e a base dela são as leis, são as obras básicas. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismos, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, metidez à besta, nem bajulação às conveniências do mundo, nem mensagens de terror, nem vaticínios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec. Cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec. Nós temos que saber essas 5 obras básicas na ponta da língua. Mas, principalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo desdobrando o cristianismo é claro como o sol. Essa é a mensagem final da nossa segunda-feira. Se o Espiritismo foi estudado como ele veio, ele é claro como o sol. Você não vai ver mais desesperos, mais fanatismos. Você não vai ver essa escravidão, a mediunidade solta. Todos seguiremos os ensinos, as 5 obras básicas. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Se nós estudarmos, nós vamos ser pessoas claras, objetivas e praticantes dos ensinos de Jesus, do Mestre Jesus. A lição é essa nessa semana, segunda-feira. Quarta-feira continuamos uma semana só sobre o esclarecimento da doutrina espírita. Um grande abraço, boa semana, obrigado pela atenção.